Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos à nossa primeira edição desse domingão. Olha, o Rio de Janeiro é bom se você não for torcedor do Flamengo. É bom evitar o centro do Rio, hein? Ah, mas eu vou passar que eu quero visitar o centro histórico. Faz isso não. Se você for flamenguista e gostar daquela muvuca num sol quentinho para receber os campeões, aí é contigo. Ó, desde 8 da manhã o centro do Rio já tá abarrotado. Prefeitura fez ação lá para poder fechar caminhos, evitar. Ah, quero ir para a Zona Sul, vindo da Zona Norte é melhor pela Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, porque senão vai arrumar problema. A torcida do Flamengo tá parando o centro do Rio de Janeiro para comemorar o tetracampeonato da Libertadores. Bom, vamos falar rapidamente sobre esse jogo, falar também sobre o domingão aí, tem campeonato brasileiro, né? Mas é o seguinte, galera, para quem não é torcedor do Flamengo e nem do Palmeiras, né, grande parte da galera que acompanha aqui o Dois Toques, a Casa do Futebol, torce para outros times, né? Num aspecto muito assim, frio, era uma final que envolvia muito glamour. Era uma final que envolvia as duas melhores equipes do ano de 2025 em números, né? O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo é o líder do Brasileirão. O Palmeiras foi o melhor time da Libertadores da América em números, tá? Não vamos confundir futebol com os números. Mas, em pontos corridos, o Palmeiras era o melhor time da Libertadores da América. Melhor campanha, oitavas de final, massacrou o Universitário, quartas de final, massacrou o River Plate, semifinal, tomou um susto contra a LDU, teve um jogo épico na volta e chegou, analisando só a Libertadores, chegou com pompas na final. O Flamengo teve uma campanha de Libertadores da América bem diferente da do Palmeiras, né? Não foi o primeiro de seu grupo, foi o segundo. Depois, Internacional venceu 1-0, Maracanã, conseguiu vencer. O Internacional tá aí, né? Quase na Série B. Conseguiu vencer lá no Beira-Rio com tranquilidade. Venceu 1-0 Estudiantes do Maracanã, sofreu, perdeu lá na Argentina e passou nos pênaltis. Venceu 1-0 o Racing Maracanã, sofreu, segurou 0-0, Rossi destaque aí dos últimos jogos. Então o Flamengo chegava muito mais penando do que o Palmeiras. Só que veio o Campeonato Brasileiro e esse um mês foi catastrófico para o Palmeiras. O Palmeiras não vence há 5 jogos. O Palmeiras não sabe o que é ganhar há 5 jogos, 6 agora, né? Então, para quem estava de fora, essa final Flamengo e Palmeiras, ela envolvia um time totalmente favorito, mas um outro time malandro, matreiro. Até o torcedor do Palmeiras achava, não, o Abel tem um plano. E eu confesso a vocês, eu achei que o Abel tinha um plano. Mas eu acho que o plano de saúde do Abel lá no Palmeiras, acho que já encerrou. Não vi o Palmeiras com espírito de Libertadores, né? Confesso a vocês, não consegui assistir ao jogo, né? Não acompanhei a partida, vi agora pela manhã, né? Assisti a partida pela manhã. Aquilo. Repito, para quem não é torcedor, talvez tenha sido um jogo muito mais envolvendo secação. Torcedores do Rio de Janeiro torcendo contra o Flamengo. Torcedores de São Paulo torcendo contra o Palmeiras. Pelo Brasil, cada um. Porque o jogo foi frio, né? O jogo foi ruim, o jogo foi muito pegado. O Flamengo melhor, claro, porque já é melhor mesmo, né? Teve mais chances. Mas não foi um jogo com a carga emocional, por exemplo, dos últimos 2 anos. As últimas 2 finais de Libertadores teve uma carga emocional absurdamente superior a essa, mesmo sendo Flamengo e Palmeiras. E muito se falou, né? A final de todos os tempos, a maior final da Libertadores. E não foi. E não foi. Foi um jogo chato para quem... Se você for ver depois o jogo, você vai ser um jogo chato. Se você for ver depois Fluminense e Boca Juniors, você fica maluco. Tamanha a intensidade do jogo. Se você for ver depois Botafogo e Atlético Mineiro, você fica maluco com um roteiro de cinema. Então, tecnicamente, friamente,
Foi um jogo que foi decidido numa bola parada, gol do Danilo, 1-0 Flamengo, Vitor Roque perdeu um gol ali, muito mais pelo desequilíbrio emocional, porque é um jogador que vinha jogando muito bem, mas o desequilíbrio emocional ali na hora a perna fica pesada, e pronto, final de jogo e tal. Agora, para o torcedor do Flamengo, isso tem um significado absurdo. Para o torcedor do Flamengo, finalmente é dizer assim, pô, somos melhores. Somos a maior torcida, mas também somos melhores em alguma coisa, né? Porque é sempre isso. A maior torcida, mas não é o maior campeão do Brasil. A maior torcida, mas não é o maior campeão da Copa do Brasil. A maior torcida, mas não era o maior campeão da Libertadores. Não é o maior campeão mundial do Brasil. Agora o Flamengo é o maior campeão da Libertadores. O Flamengo não é o maior campeão brasileiro, não é o maior campeão da Copa do Brasil, mas é o maior campeão da Libertadores. E tudo isso em pouquíssimo tempo, né? 19, 22, 25. Eu não vejo expectativa para os times sul-americanos conseguirem alcançar o Flamengo. O que pode acontecer é, no próprio Brasil, equipes brasileiras se reorganizando para poder disputar com o Flamengo. O Flamengo vai conquistar muito mais Libertadores nos próximos anos. Isso aí é óbvio. É óbvio. E quem tem condições de disputar com o Flamengo? Palmeiras, Botafogo, Fluminense, times brasileiros que estão acostumados e se acostumando a jogar Libertadores da América. O Botafogo vai para a terceira Libertadores seguida, desde que se transformou em SAF. Em 4 anos de SAF são 3 Libertadores e 1 título. O Fluminense, nos últimos 6 anos, vai disputar 5 Libertadores. A próxima agora vai ser a 5ª Libertadores. O Palmeiras todo ano está na Libertadores. Tirando isso, uma zebra argentina, muito mais na raça do que... Como foi o Racing, como foi o Estudiantes. O Estudiantes até quase eliminou o Flamengo. Esteve mais próximo, né? Chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado. Tirando isso, muito difícil de acabar com o reinado dos brasileiros. E, curiosamente, o reinado dos cariocas. Quem diria? Há 10 anos, o futebol do Rio de Janeiro fedendo a peixe. Fedendo a peixe. Futebol paulista, Corinthians, Palmeiras, São Paulo ali tentando protagonismo, o Santos às vezes chegando em alguma coisa. Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, por favor, né? Por favor. E hoje, 2025, é o 4º título seguido de um time do Rio de Janeiro em Libertadores. O torcedor do Flamengo tem que fazer festa. A imprensa internacional repercutiu mal o título. Jornal AS da Espanha dizendo campeão com escândalo, por conta do lance do Eric Pulgar, que realmente é um absurdo não ter sido expulso. Por muito menos o Gregório do Botafogo ano passado foi expulso. Por muito menos o próprio Bruno Henrique, no outro jogo de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Foi expulso. Então, assim, não sei qual foi o protocolo, mas a imprensa internacional repercutiu mal. Eu acho que é exagero. É exagero. Tornar um título todo manchado por conta de um lance como esse. Mudaria a história do jogo? Com toda certeza. Mas também, pro lado do Palmeiras, melhor passar essa vergonha com o adversário com 11 em campo, né? Imagina passar uma vergonha igual o Atlético Mineiro de perder com 11 e o adversário com 10, né? Porque o Flamengo, sinceramente, galera, o Palmeiras está numa fase tão ruim, mas tão ruim, que é capaz do Flamengo com 9 ter ganhado esse jogo. Agora, analisando o lado do torcedor do Palmeiras, é um ano catastrófico, né? É um ano catastrófico. Porque o Palmeiras não ganhou Paulistinha, que era a salvaguarda do Abel. Não, mas a gente foi campeão paulista. Ano passado o Abel falou isso, o Palmeiras perdeu tudo. Ah, não, mas a gente foi campeão paulista. Ganhamos o título paulista. Perdeu para o Corinthians no Allianz Parque. Copa do Brasil foi eliminado pelo Corinthians. Campeonato Brasileiro vai perder para o Flamengo. Entregou, né? O Palmeiras, ele vai ficar conhecido em 2025 como o arregão, como o piporqueiro. Ah, mas 23 o Botafogo não entregou o título voluntariamente, num ato de covardia. O Botafogo perdeu porque era ruim. Perdeu porque foi ruim. E ruim o planejamento, ruim as trocas de técnico, ruim o elenco, porque não tinha elenco para ser campeão. O time estava dando certinho, era só manter. Luiz Castro saiu, aí depois um entrou, Lúcio Flávio, tudo ruim, aconteceu tudo de ruim depois. Mas não perdeu porque arregou,
foi covarde, baixou a cabeça e falou, toma, desisto. O Palmeiras fez isso. O Palmeiras fez isso. E um time que entrega de bandeja um campeonato não merece ser campeão, não. A temporada do Palmeiras é o retrato de um time que foi covarde, de um time que se retraiu, que se acovardou e adotou o discurso derrotista de já perdi. Leva um vice para a Libertadores e vai levar outro vice no Campeonato Brasileiro. Uma temporada vergonhosa do Palmeiras, não pelos números, muito pela postura. E agora, será que Abel Ferreira realmente continua? Não sei se o discurso vai ser mantido depois dessa derrota. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.